É isso aí, Sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições, esse de número 27, você já viu, né? Não preciso nem falar. A gente vai trabalhar um pouco a temática aqui desse novo cenário, que não é o novo, mas é o que a gente tem agora. E a gente quis aproveitar esse tempo, esse momento do setembro amarelo, e a gente vai tentar manter essa nossa conversa nessa linha dessa complexidade das emoções. E como eu não sou psicólogo, né, cara? Eu sou um pouco de tudo e nada de tudo também. Então, assim, eu quis chamar alguém que sabe falar sobre o assunto e que vive nos ambientes que a gente vive, né? Nos ambientes da igreja e que pode falar sobre isso. Então, com vocês, senhoras e senhores, Camila, uma salva de palmas. Oh, agora tem que bater palma, produção. Tem que bater palma. Palma, produção. Eu ajudo. Aê, caramba, isso aqui é muito sério. Ela tem um podcast e ela tá se arrependendo. É sério que eu tô aqui. Camila, Nada se apresenta disso. pro pessoal que ainda não te conhece. Pode já emendar com Ecatepes, com tudo que você quiser falar. Dani, obrigada pelo convite. Fiquei super contente, ainda mais por ser o convite de uma pessoa que está na igreja, que vive da igreja, que vive nesse ambiente. E para mim é um grande prazer, porque é algo que eu tenho tentado plantar de uns anos para cá. Então, prazer estar aqui com você. Muito bom, obrigado. Para falar um pouco do que nós temos feito em psicologia e principalmente da contribuição que a gente tem trazido para tantas pessoas em relação ao apoio emocional. Então, sou casada com o Denis, esse ano há 9 anos, nós temos 3 filhos, Cecília de 7 anos, Marina de 2 e o Lucas de 3 meses. Então, estamos aí nessa aventura. Ele que já veio aqui, né? O Lucas já veio 2 vezes já na igreja. É uma aventura deliciosamente desesperadora algumas vezes, mas muito gostoso. Sim. Né? Sim. A gente, Deus nos concedeu essa missão, né? Dos 3 filhos, eu digo que o Lucas é um bebê surpresa. Arrumei agora esse nome, esse apelido para ele, é o bebê surpresa. Então, estamos muito felizes por isso. Sabe que eu sou o bebê surpresa também, né? Minha mãe... Tenho 2 irmãos mais velhos, né? E aí, acho que minha mãe acabou perdendo uma gravidez e ficou meio triste, porque foi mais avançado assim. E aí ela meio que colocou o Dil, falou, não, a gente não quer mais. Tanto que meus irmãos me chamavam de Dani Dil, ao bullying. Nem era pra você ter nascido, carrega essa marca. Mas é verdade. Então, assim, quem sabe o Lucas, você botou o nome que eu sempre quis colocar num filho, que é Lucas. Eu sempre gostei do Evangelho de Lucas. Sim. Quando vocês falam Lucas, você falou lá em casa até que a gente estava jantando, eu fiquei tão feliz que ele chama Lucas. Estou feliz demais por ele estar aqui com a gente. Ai, bonitinho. Bebê surpresa. Então também sou um bebê surpresa. Eu tô esperando o bebê surpresa do Daniel também. Sim. E da Carol. A Carol, eu vou te dizer, viu? Quem sabe, né? Vou tentar, até esse episódio ao ar vai saber. Bom, sou psicóloga há mais de 15 anos. E aí tenho uma trajetória aí com clínica, né, desde então. Mas o meu grande sonho era ter uma empresa em psicologia que oferecesse serviços variados. E há 5 anos eu realizei esse desejo, principalmente depois da maternidade da Cecília, né, que eu saí de um ambiente que estava altamente tóxico para mim. Estava muito cansada, à beira de um burnout. Eu precisava sair daquele ambiente para fazer o que eu faço hoje. Eu consegui, né, nesse período então. E aí fundamos o Ecatepse, que é um instituto que leva o meu nome. Pouquinho antes da pandemia, isso mesmo, em 2019, lá no meio do ano. E aí ele se consolidou, né, em 2020, principalmente por conta da pandemia. Porque foi um período em que todo mundo começa a ficar muito preocupado, vou quebrar, e agora, o que eu vou fazer? E a demanda de atendimento nossa aumenta o dobro, né, o triplo. Tanto que na fase da pandemia eu cheguei a ter uma equipe com 11 psicólogas, fora as que eu já tinha, para atender demanda dos 7 municípios do Grande ABC. Porque eu sempre investi nessa questão regional do Grande ABC, né? Por conta de um histórico que eu tenho também na região, de um cargo que eu tinha. Então,
eu investi muito nisso. Então, ao conhecer muitos psicólogos, eu fui trazendo. Formando uma equipe. E essa equipe aumentou e a procura aumentou, principalmente porque saiu no jornal o nosso projeto social na época. E aí, a pessoa digitava lá no Google, né? Atendimento social, aparecia o ICATEPS. Então, nossa, a gente trabalhou demais. Foi muito bom. E aí, a pandemia foi diminuindo, né? As pessoas também foram diminuindo busca. E hoje a gente tem uma equipe com 7 psicólogas. E as psicólogas que são parceiras e nos apoiam em projetos, né? Então, nós temos a clínica de psicologia, que é uma clínica somente particular. E dentro dessa clínica particular, a gente tem uma clínica que é social, que a gente chama de convênio. Uhum. A gente tem cursos e mentoria para psicólogas que desejam aprimorar a sua prática. E nós temos o ICATEPS para empresas. Então, nós desenhamos de forma personalizada projetos para empresas que desejam crescer, que desejam expandir negócios, mas principalmente empresas que desejam organizar questões que lá dentro que estão meio bagunçadas, digamos assim, né? Uhum. Mas principalmente empresas que desejam cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Então, a gente tem plantão psicológico, a gente tem diagnóstico organizacional para, de repente, avaliar o que está acontecendo em relação à saúde emocional daqueles colaboradores. Então, a gente tem ações que vão trabalhar com a saúde mental desses funcionários, né, que estão ali. Uhum. E você acha que tem crescido essa busca? Porque geralmente ambientes de empresas são bem difíceis, né? E geralmente vem de cima para baixo, né? Uhum. A questão tóxica, Sim. assim, né? A questão da demanda, e quem vai te contratar geralmente é o tóxico da Sim. questão, assim, né? Com a pandemia, não só os atendimentos clínicos aumentaram, mas também essa questão relacionada à saúde mental nas empresas. Então, hoje, grandes empresas, grandes corporações têm projetos voltados à saúde mental. Então, hoje também existem muitas empresas de psicologia que oferecem o atendimento, né? Então, são plataformas de atendimento que eles adquirem, e aí os funcionários vão lá, escolhem a psicóloga, e aí tem o tempo de sessão ali, né? O link de atendimento. É tudo muito rápido, tudo muito simples, porque é tudo virtual. Sim. Né? E de uns 4 ou 5 anos para cá, tem aumentado também a busca das empresas para esses projetos, também por conta da pandemia. Então, dizer hoje que o home office resolveu o problema das pessoas é uma grande mentira, né? E talvez ele pode ter trazido alguns benefícios para algumas pessoas, mas para uma grande maioria tem sido um grande problema, né? Você já falou aí pelo menos 3 vezes, 4 vezes depois da pandemia, né? Então a pandemia, ela foi um divisor de águas para o universo psicológico. Exatamente. Né? Ainda mais em relação às crianças, né? Isso. Então você trabalha em alguns lugares que eu conheço, você conhece nossos filhos, a igreja, a gente tem tido contato com crianças. Essa semana mesmo, conversando com um amigo, eu falei, cara, eu tô cada vez mais assustado como esses surtos, essa ansiedade tem atacado cada vez mais cedo. Antes existia, mas a gente não sabia que existia, né? Era uma coisa muito isolada, assim. Hoje você tem grandes grupos de crianças vivendo cada vez mais cedo a questão da psicologia, até da psiquiatria, sendo medicadas cada vez mais cedo. Isso. E eu vejo isso que se deve um pouco à pandemia, né? Filho de pandemia. Então, não gosto do termo de filho de pandemia, mas vou te falar por quê. Essa questão da pandemia, você tá certo. Então, eu, como vivo de psicologia há muito tempo, eu vejo que a pandemia ela foi um divisor de águas, porque antes da pandemia, a psicologia não era tão popularizada. Então, era uma questão até vergonhosa, elitista. Assim. Então, ou você... Era da elite, né? Então, só rico que procura. Ou você tinha vergonha, porque se você procurasse, você era tido como louco. Isso ainda acontece. Mas a pandemia, ela populariza porque
as pessoas começam a falar na mídia que fazem terapia, né? A Todo rede mundo, social né? vem com força falando, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar ajuda, e a psicóloga pode te ajudar, e a terapia pode te ajudar. Então isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais conhecido, né? Como um trabalho que é para todas as pessoas, como uma profissão que pode atender todas as demandas, né? E eu sou essa psicóloga que sempre falo, né? Eu tô aqui com você, eu vou te falar de psicologia, eu vou querer vender para você. Mas se eu sair lá na calçada e tiver alguém pasmando, eu vou falar do jeito, Sim. né? Porque para mim a psicologia ela é para todo mundo e existe psicologia dentro das condições de todas as pessoas. A questão é que muita gente não sabe. Então, por isso que eu coloco assim, né, como antes e depois. Porque esse depois, isso que está acontecendo agora, é super novo, né? Eu sou da época que me formei e os professores na minha época da faculdade falavam assim, gente, vocês vão ter a maior dificuldade para encontrar paciente porque não pode divulgar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E não é assim, né? Sim. É diferente. Hoje, a gente Tem pode divulgar agenda, sim, né? Então, a gente está Mas por vivendo que um não podia período bem divulgar? diferente. Qual que é? A gente tem um código de ética bem restrito, né? Sim. Em relação à publicidade, divulgação. Então, hoje o que se faz na rede social, quando eu me formei, a gente tinha muito medo, tinha A médico vergonha. também tinha um negócio Isso, assim. advogado e tal. Então, hoje a gente vem descobrindo que não é bem assim. A gente pode, né? Tem um monte de regrinha, mas Teve a gente até aquela faz. coisa do atendimento online que não podia, a pandemia teve que... Isso. É verdade. Até a pandemia, a gente Não não podia podia. fazer atendimento online como hoje, né? Então, a pandemia, ela precisou fazer com que o Conselho de Psicologia tivesse novas normas. Então, a gente não podia atender Mudou o todo ciclo mundo. mesmo. Hoje a gente pode atender todo mundo. Né? A gente não podia atender situações de emergências e desastres. Tinha que ser presencialmente. Hoje a gente pode atender. Em Entendi. alguns casos, né? Entendi. Então, por exemplo, violação de direitos humanos, não pode. Como que eu atendo uma pessoa, por exemplo, que foi violentada virtualmente? Não pode. Então, ainda tem suas restrições. Existem algumas restrições, né? Mas é isso. E a parte que eu falei pra você que eu não gosto do termo de pandemia. bebê de pandemia, é porque é mais um estereótipo, né? Sim. Então aí você fala pro menino que nasceu, sei lá, em 2021, 22, igual a Marina, que essa criança é daquele Sim. jeito porque nasceu na pandemia, né? Então não fala porque nasceu na pandemia, não corre porque só ficava dentro do apartamento, Sim. sabe? Não tem saúde porque ficou muito tempo preso no apartamento. Não define, né? Não pode Não pode definir. Então, eu não sou muito... Não define, mas que é um grupo de pessoas que, por exemplo, quem estava alfabetizando na pandemia, então, tipo assim, é diferente. Quem vivia como a gente lá, em apartamentos minúsculos, que você não podia nem pegar o elevador, você tinha que descer de escada, aquela complexidade. Claro que as crianças hoje, tá vendo esse rebote aí nessas crianças de seus 7, 8 anos, assim, que eu acho que são as que mais absorveram. Tinha 3, 4 anos, agora tem quase 8. Então tá vindo um rebote emocional que é fruto de um período complexo que eles não... Por que não pode brincar? Por que não pode descer? Por que não pode ir na rua? As coisas não podiam ir na rua, não podiam andar de bicicleta. Então, claro, não define, mas aumenta a complexidade. E aumenta também, já caindo no nosso assunto, que a gente está aqui para falar também dessa questão do Setembro Amarelo. Eu comecei a falar disso faz mais ou menos 10 anos. Depois que eu descobri que era muito mais antigo, descobri que vem de 94. Isso. Então, dei uma pesquisada básica lá, né? Não tem muita pauta, mas eu dou uma pesquisada. Descobri os motivos e etc. E reparei que desde que eu comecei a falar, comecei a ouvir mais do Setembro Amarelo, faz mais ou menos 10 anos, para hoje, a gente tem um crescimento absurdo. E lembro que uns 2, 3 anos atrás, não tem fonte científica, por isso que são proposições, né? Sempre me defendo. Não, se tiver errado, eu nunca falei que é científico. Mas eu lembro de uma conversa de alguns secretários de nível de saúde da psicologia de pensar em acabar com o Setembro Amarelo, porque se falava daquela ideia de que tá falando muito, tá dando... Então essa é a minha primeira pergunta para você. Eu acho que você não concorda, mas você pode concordar. Você acha que isso tem fundamento? Quando eu comecei a falar disso, mais ou menos 20 pessoas
já tinha esse gráfico que não dá para ser preciso. Mas 20, 22 pessoas cometiam suicídio no Brasil Sim. todos os dias. Hoje está na média de 40, então ele dobrou. E eu vi que da pandemia para cá, de 4 anos para cá, isso aumentou em termos dos adolescentes em cerca de 80%. Isso. Então tá muito agressivo. E o Setembro Amarelo, de todos os meses que tem, Outubro Rosa, Novembro Azul, todos os meses tem uma cor, só você na internet aí pesquisar. Mas de todos, para mim, os mais fortes são Setembro Amarelo e o Outubro Rosa, que vem com muita força. Então, como é que você tem visto isso, assim, essa didática do Setembro Amarelo nas escolas, nas redes sociais, os terapeutas, os psicólogos gravando conteúdo? Então, tem como você nunca ter ouvido falar do Setembro Amarelo, mas mesmo assim, um crescimento assustador do número hoje. O Brasil já é o país com o maior número de ansiosos do mundo. Sim. E a gente está indo aí também crescendo assustadoramente no gráfico de suicídio. Ao ponto de que aqui do lado, no nosso shopping, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma sequência de suicídio. E hoje tem aquelas Você vai redes. no shopping, tem rede. Tem redes, né? Rede Porque de proteção. cada 3 dias alguém, infelizmente, estava cometendo suicídio ali dentro. Claro que, enfim, não vou entrar em mérito, mas foi muito triste. E é triste toda vez que eu vou no shopping pensar, caramba, até no lugar que era pra gente estar aqui recreando, porque para mim o shopping é a recreação, a gente tem esse medo. Então como é que você tem analisado tudo isso em relação ao Setembro Amarelo, falar ou não falar, etc? Então, a gente tem os meses temáticos, né, da saúde mental também, e aí setembro virou esse mês, então, que hoje nós estamos tentando focar pela valorização da vida. Então, tentando tirar esse enfoque da prevenção ao suicídio. Falar mais do como que é CVV. Do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Então, na verdade, não fala da valorização da vida por conta do CVV, né? Porque o CVV ele fica lá como um apoio. Mas a gente tem procurado focar nisso, para não ficar gerando esse conteúdo onde você ouve de mim o tempo todo. Vamos prevenir o suicídio. Porque se eu tô falando que a gente tem que prevenir o suicídio, significa que existem muitos casos. Né? Como eu sempre costumo dizer assim, que suicídio sempre existiu. Claro. Talvez nós não soubéssemos que existisse tantos casos porque fica as pessoas não divulgam, né? Quem sabe fica muito discreto nisso. As pessoas sempre vão relacionar a questões ou espirituais ou de loucura. Sim. Vamos chegar lá. Né? Então, eu acredito que hoje a rede social, que hoje, né, é um dos motivos Muitos maiores. Fazem carta de despedida nas redes sociais. Isso mesmo. Mas acredito que hoje tem se modificado isso e tem um movimento muito grande de pessoas tentando acabar com essa questão do Setembro Amarelo como um mês temático do conteúdo sobre esse assunto. Né? Falar o contrário disso, valorizar a vida. Da valorização da vida. Ao invés de falar da morte. Ao invés de falar prevenção ao suicídio. Não, né? Vamos falar do que a gente pode fazer para ter mais qualidade de vida, maior bem-estar. E eu percebi que esse ano houve muito menos busca, muito menos procura das empresas para atividades do Setembro Amarelo. Então, quem procurou pediu de outra forma, né? Queria uma atividade aqui de Setembro Amarelo, mas vamos falar de inteligência emocional? Né? Ou então eu mesma fui propondo, você quer falar sobre o quê? Vamos mudar né? Vamos mudar esse enfoque, né? Porque talvez, o que acontece aí nesse contexto, né? Quando você dá enfoque a algo que a pessoa já tem um pequeno desejo lá guardado, aquilo pode gerar um gatilho. Eu não gosto muito da palavra gatilho, mas é igual gatilho. O pessoal fala da reação de cadeia, né? Isso. Não é como nem que aqui você... o rapaz suicidou no shopping, 2 dias depois outra pessoa também. Isso, exatamente. Isso fazia anos que não acontecia. E aqui no ABC a gente tem um histórico grande de questões relacionadas ao suicídio no mundo do trabalho. Que aqui tem grandes montadoras, indústrias. Então, eu já fiz parte de um fórum regional aqui de saúde mental e toda semana tinha caso de suicídio em grandes montadoras. E eu lembro que eu era recém-formada e eu ficava assustada. Nossa, eu ficava assustada. Eu falava, como assim? Nossa, nessa empresa, nunca imaginei. E as pessoas mais experientes ali falavam pra mim, Camila,
Isso acontece. Isso aqui é natural. É toda semana você tem. Né? E nossa. Então, assim, existe muito além do que a gente imagina, mas não é divulgado, né? Não vai passar na televisão que aconteceu isso. Claro. Né? Até por causa da própria empresa, isso mesmo. Agora, com as redes sociais, né? Com tantos casos de artistas, né? De pessoas que são do público. Sim, muitos artistas, né? E isso tá vindo à tona com mais força. E aí, já que você tocou no assunto das crianças e adolescentes, né? De um tempo para cá, mas principalmente depois da pandemia, o que acontece? Existe dentro da Base Nacional Curricular das escolas a obrigação de se ter projetos socioemocionais nas escolas. Estava falando sobre isso com a Carol essa semana. E por isso é obrigatório que as escolas ofereçam um suporte para os alunos. Esse suporte vem através de projetos. Então, os alunos precisam saber lidar com suas emoções. Porque a gente tem condições dentro da nossa sociedade, também das profissões que vão compondo esse ambiente escolar, de olhar para isso e saber o que é que eu preciso ensinar esse aluno, como é que eu vou trabalhar com essas turmas, para que eles tenham uma saúde emocional melhor, né? Para que estejam de forma regularmente saudáveis dentro dessa questão que é emocional. Então, esses projetos, eles acontecem, né? Principalmente nas escolas particulares, mas existem muitas escolas públicas que têm esses projetos, porque, se eu não me engano, tem um professor que é nomeado, o responsável de cada turma, em oferecer esse projeto de uma forma específica, né? Então, acho que isso tem se organizado de uns anos para cá, tem sido bacana, e a gente vê muitos resultados, né? Eu coordeno um projeto socioemocional no Ensino Fundamental 2 de uma escola, e a gente vê muitos resultados, principalmente quando a gente entra nas turmas, e a questão da terapia é um assunto que é natural. Não é como pro adulto, porque pro adulto ele fala baixinho, né? Tô fazendo terapia, comecei lá. Mas no grande centro, isso já, no interior, eu acho que já tá mais fácil. Mas para os alunos... Ainda é uma vergonha. Né? Daniel, é muito mais natural dos alunos conversarem assim, hoje eu tenho psicóloga, não vejo a hora. Tipo... Eu acho que é o contrário, a gente já tá vivendo em São Paulo aquele lance de quem não faz terapia é maluco. Você fala assim, você não faz, você tem que ficar se explicando. E você sabe que nas regiões que são periféricas, claro que é muito menor a busca, mas a gente já tem uma procura diferente, né? Porque nós atendemos os dois públicos no ICATEPS. Então, a gente tem o pessoal que é mais elite, mas a gente tem o pessoal da periferia, social, né? Que é social, e que as pessoas vêm, e essas pessoas, elas são as que melhor pagam, né? Que pagam na data. É mesmo? Que vai certinho, porque ela valoriza aquilo, né, como algo muito importante, que faz parte lá dos novos gastos, das despesas delas ali. Então, é muito interessante ver essas diferenças e principalmente essas mudanças, né? E os adolescentes, eles... a gente vê quando eles chegam para terapia hoje, que eles sabem nomear o que é que eles estão buscando. É o filme, né? O que eles estão sentindo. Dá nome aos sentimentos. Isso, né? Então, divertidamente, ele serviu de forma didática para todo mundo, mas principalmente para crianças e adolescentes saberem sobre o que estão falando, né? Sobre o que estão sentindo. Aí posso até usar um exemplo da minha filha, né? Tem 7 anos, aí quando a do meio nasceu, quando a Marina nasceu, ela falou assim, ela veio chorando pra mim, ela falou assim, mamãe, eu preciso te falar isso. Eu falei, o que foi, Cecília? O que aconteceu? Eu estou sentindo muito ciúme de você com a Marina. Ela soube nomear. E ela tinha 4 para 5 anos, não, ela tinha 5 anos quando a Marina nasceu. Então, com 5 anos, você não consegue ela soube dizer pra mim, isso, estou sentindo muito ciúme. E era isso. E eu lembro que eu olhei pra ela e falei, filha, eu sei que você tá com ciúme, mas por enquanto eu não posso fazer nada. Tem que mamar, né? Me ajuda. Fica aqui do meu lado. Então, e isso vai acontecer cada vez mais daqui pra frente. Eu espero que os adultos saibam lidar também com isso, né? Que acho que o grande desafio não são as crianças, são os adultos, quando a gente fala de questões emocionais.
né? Porque a gente tem um número grande de adolescentes que hoje estão cometendo suicídio, mas eu estaria sendo hipócrita se eu falasse para você, Daniel, são muitos motivos, é multifatorial. Mas a gente sabe que tem uma parcela da família ali Muito que está grande. falhando, Claro. né? Tem alguma coisa acontecendo ali. E se a gente pegar para estudar mais a fundo essas famílias, desses adolescentes que está acontecendo isso, a gente vai ver que é problema de comunicação. Sim. O que é um problema de comunicação? Você não fala com seu filho, você não sabe o que ele sente, o que ele faz, o que ele assiste, com quem ele conversa, o celular é liberado. Mas a nossa comunidade aqui a gente controla bem. Mas 100% quase não, né? Não existe esse controle. Então, os casos de bullying, não é toda escola que tem uma política anti-bullying, né? Uma prática anti-bullying, em que o bullying não pode acontecer. É impossível, é impossível. Então, vai acontecer. Vai né? acontecer. E esses casos, eles só têm aumentado e é muito, muito triste. Mas a gente sabe que a gente está numa sociedade adoecida, uma sociedade que é completamente medicalizada, e que aí eu preciso falar um pouco disso, porque já vai me dando uma coceira aqui. O fato da gente estar numa sociedade que hoje se medica muito, a gente chama de uma sociedade que entra, né, num processo de medicalização muito grande. Então, E sozinho, né? sozinho. Então, você tem a pessoa que toma um remedinho para acordar, Pra dormir, para dormir, pra comer. para ter energia, para muitos, comer, muitos. né, para ficar mais relaxado, aí usa um chazinho para não sei o que. Então, assim, são diversos os medicamentos que as pessoas têm se utilizado e todo mundo tá achando que é normal, que tá numa boa. Mas é natural. Não é natural. A gente tem por trás disso uma grande indústria farmacêutica que está controlando o nosso comportamento e a gente não percebe. Então, se você pegar Santo André, Avenida Portugal, por exemplo, você já contou quantas farmácias tem? São 8 ou 9 que eu contei. Como que você tem 8, 9 farmácias? E da mesma farmácia quebrar, eu nunca vi. E da mesma rede você tem 3 numa avenida só. Sim. Num Muito raio perto, de 1 quilômetro. Alguns quilômetros. Então, gente, o que significa isso? É uma indústria. É quase que, né, eu tô falando de um ponto de vista mais profissional, mas é como se essas indústrias nos observassem como se a gente fosse rato de laboratório mesmo. Então, assim, esse raio aqui nesse centro, esse bairro, né, esse pedaço e é justamente aqui, onde tem o dinheiro, né? Isso. A gente vai construir mais uma farmácia que aqui vende. E vende mesmo. É como se as pessoas não quisessem se tratar e o remédio acaba sendo um estilo de vida de sobrevivência, porque é muito viciante. Eu sou da outra ponta, né? Que todo mundo tem que mexer as pacientes para tomar remédio. Não sou contra, acho que tá aí e tal. Mas parece que tudo tem um remédio. Que nem você falou, o cara toma um remédio para dormir, um remédio para acordar. Então, às vezes, você não tá bem, todo mundo passa as fases, não tá dormindo bem aquela semana. Medita sobre aquilo, tenta entender o que tá te levando, ou organiza o seu estilo de vida. Você está atribulado, que nem a gente faz com as crianças, e depois, quando a gente é adulto, a gente para, né? Então, aquela coisa do bebê vai diminuindo as luzes, vai diminuindo o barulho para você dormir. O adulto não, ele dorme o Instagram, o YouTube, e acha que ele vai ter uma super noite de sono. Aí ele não chegou lá, ele tomou um remédio, porque ele fala, não, agora vai dar certo. Então, isso mesmo. E o pior, cara, eu vi você falando no seu podcast, depois a gente deixa aqui também a descrição lá dos seus vídeos. Se eu ouvi você falando como é público, eu posso falar porque tá lá, então pode ser aqui. Você falando de um grupo de desapego que você tinha, aí uma mulher desapegando de um remédio tarja preta. Tipo, como se estivesse trocando. Gente, tem um sapato aqui. Isso, assim, o grupo tem mais de 400 pessoas. Meu Deus. Aí a pessoa colocou lá um tarja preta, psiquiátrico. Alguém tá precisando? Alguém usa? Aí eu falei, gente, e ninguém ia falar nada. Aí eu falei, você não deu conta? Aqui, não consigo. Eu falei, então, é complicado se
colocar isso aqui como desapego, né? Porque você não sabe quem é que vai comprar. Se é uma criança que entrou no seu... Sabe? Se é um adolescente que, isso aqui... Porque a gente não pode duvidar de nada. Todo mundo virou médico, né? Não, toma isso aqui que eu tô tomando, é é excelente. Isso aqui é uma maravilha. Então, o cara toma, pega a receita do outro, que loucura. Mas o grande problema do que a gente está vivendo atualmente, principalmente em relação às crianças e os adolescentes, é que nós adultos, a gente está numa geração que a gente tem a tendência a querer controlar o que está acontecendo. Uhum. Então, assim, a criança não pode correr demais, porque se ela corre demais, então ela tem TDAH. A criança, ela não pode ser agitada demais, porque se ela é agitada demais, ela já tem transtorno de ansiedade. Específico para esse negócio de querer dar uma doença para tudo. Eu já ouvi um médico falando, tem um nome para esse negócio de enquadrar todas as doenças. Mas, não vou lembrar agora também. Mas tem esse lance, né? Se a criança é muito parada, deve ser autista. Isso. Então, tipo, mano, ele só pode ser quieto, não tem então, problema. assim, não, vamos parar de diagnosticar as pessoas e as crianças, porque se a gente parar para pensar, a nossa volta tem um comportamento ali que a gente quer modificar. Então a gente virou também juiz um do outro, né? Sim, todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista e todo mundo tem alguma coisinha. Eu tenho um monte. Começar a analisar o Daniel. Não começa, que isso aqui vai 3 horas. Então, a partir do momento que a gente tem essa sociedade super estereotipada, né? E cada a gente querendo fazer das crianças robozinhos, a gente sempre vai encontrar problemas, e essa questão da medicalização sempre só vai aumentar. Se você pegar vamos pensar aí, Daniel, 20 famílias que você conhece, 20 famílias que têm crianças. Dessas 20, quantas crianças têm um diagnóstico, já precisou fazer avaliação, ou o pai e a mãe têm uma preocupação com alguma coisa e já medicou, e relacionada a comportamento? Pelo menos uma vai ter, vai. Claro. No mínimo. Hoje mais, né? Porque hoje está se fomentando mais, né? Então, qualquer coisa que foge ao que nós achamos que deva ser normal, a gente está enquadrando como um diagnóstico, né? E aí, acho que isso vai acontecendo em relação às crianças, e essa criança ela vai se tornando pré-adolescente, adolescente, ela entra em crise. Dentro de uma crise, ela não sabe para onde vai, né? Porque não sei como foi sua adolescência. Na minha eu tive algumas, né? Crises existenciais, todo mundo tem. Mas vamos pensar que nem todas as famílias têm estrutura suficiente para lidar com o comportamento de adolescentes. Claro. Né? E aí vai se ver sozinho, não tem propósito nenhum de vida. Porque hoje um adolescente que está caminhando para a vida adulta com 18, 19 anos, mas se você perguntar para ele o que você quer fazer, ele vai falar que quer ser youtuber ou influencer. As crianças querem isso. Então, olha os valores como eles estão caminhando, né? Para a linha do influencer, do youtuber. E se a gente pegar hoje quem faz isso, não influencia em nada, né? Não tem conteúdo nenhum. E a gente tem milhares de crianças e adolescentes caminhando para isso. Então, acho que o nosso papel enquanto profissionais da saúde, os educadores, as famílias, é de tentar fortalecer essas crianças, principalmente enquanto seres humanos, né? Qual é o projeto de vida que, enquanto pessoas, eles querem ter. Por isso que eu gosto muito da escola que você está falando aí, que existe isso, né, dos projetos. Então, vamos falar sobre o que é uma família, essa coisa que muitas vezes para nós é originária, assim, é da nossa raiz, mas se perdeu. Sim. Né? É quase como se a gente tivesse que a gente começou conversando sobre o lance do Setembro Amarelo, falar da prevenção do suicídio ou falar da supervalorização da vida. Isso. E agora você está falando do tocar no que é fundamental. Isso. É trazer o fundamento para as casas, para que as famílias tenham a condição mínima de viver bem. Isso. Então, às vezes, não é só medicar ou diagnosticar como quem trabalha em série, né? Então, vamos aqui, essa geração, ela faz isso, faz aquilo, nem sempre. Então, tem
Tem e não tem. Essa criança Sim. pode ser que não. O adolescente pode ser que não. Uhum. Então, assim, eu prefiro também caminhar por esse caminho da ir para positividade da questão, em vez de falar do que pode ser um suicídio, que é tenebroso. Todo mundo já conviveu com alguém. Uhum. Então, antes era meio, o vizinho da prima. Era longe da Era gente, né? longe. Agora é no nosso condomínio, é na nossa escola, é na nossa igreja. Isso. E aí eu vou fazer esse caminho rápido para cá, porque eu tô com um grupinho de membros lá, e eu tenho discutido com eles os temas que eu vou falar aqui. E aí eu abri para eles lá, cara, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Todos eles colocaram algo relacionado à fé. E como você é uma teóloga... Zero. Não, mas como você convive bem com a igreja há muitos anos, você sempre foi alguém muito ativa pelos lugares que você passou, você tem também autoridade para falar sobre isso. Porque se fora da igreja já era uma vergonha tratar esse assunto, pô, quantos amigos nós tivemos, a gente tem mais ou menos a mesma idade, quantos amigos a gente tinha que fazer terapia? Eu não me lembro. Não, Se tinha, era escondido. A mãe falava assim, eu vou levar meu filho, mas nunca falava onde. Aí você ia descobrir que tinha um psiquiatra, que tomava um remedinho escondido, aquela coisa. Tá na hora do meu remédio, mas nunca falava qual. Hoje é um pouco mais aceito. Mas ainda dentro desse universo que a gente chama de evangélico, ainda há quem menospreze essa questão, né? Ainda há quem lute sozinho, ainda há quem escute que isso é fruto de pecado, que isso é fruto de não oração ou não leitura. Ou uma vez um cara me falou, deve ser porque eu não tô dando dízimo. Tipo, Deus é um maluco tá te que você não tá dando castigando. dízimo, vou te dar uma depressão aqui para você aprender. Fala um pouco da sua experiência nesse sentido de, já que você serviu a uma igreja local, se quiser falar sobre isso, não sei se pode, mas ouvindo pessoas que vivem mais nesse universo. Aqui pode tudo. Pode tudo, então aqui o negócio tem nem pauta para poder, né? Então, assim, mas fala um pouco desse lance de como é difícil mostrar para as pessoas que convivem nesse universo evangélico, vamos falar só da gente, para não ter que falar dos outros, e mostrar para a pessoa que às vezes é necessário ela caminhar, ela pedir uma ajuda, a gente está falando do Setembro Amarelo, claro, a gente não quer chegar nesse ponto do suicídio, a gente quer falar mais da supervalorização da vida, mas há quem ainda conviva nesses ambientes de negação, o moleque é doido, a gente falava muito disso, naquele lá, nem se falou, não gosta de brincar com remédio, mas todo mundo falava isso, aquele ali é do Rivotril, sempre parece que só tem Rivotril. Né? Então fala um pouco desse universo, e a importância da gente mesclar e como você consegue entender a importância da comunidade espiritual, que eu super valorizo, e a comunidade terapêutica, que sentido clínico, diferenciando isso. Daniel, depois de bastante tempo atuando na clínica, recebendo pessoas das mais diversas religiões, mas muitas delas evangélicas, o que eu observo, né? Que é uma coisa que, olhando hoje, parece muito simples, mas é complexa, que é o seguinte: se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, hoje a gente vive numa sociedade sem fé. Por quê? Porque quando a gente toca no que é psicológico, a gente vê? Não vê. E aí que começa a confusão. Não é um pâncreas, não é um câncer, é algo que literalmente não é uma alergia. É invisível, né? Isso, é invisível. Então, o quão difícil é para as pessoas que estão, principalmente nas comunidades, né, cristãs, evangélicas, entenderem que o sintoma que ela tem não é espiritual, que o sintoma que ela tem não é físico, não é uma doença, não está no organismo dela, não vai curar com remédio, vai curar com tratamento psicológico, psiquiátrico. O quão difícil é entenderem isso. Então, eu percebo que essa confusão de
conceitos vai aumentando, né? Em relação a principalmente os sintomas. Mas ela vai começar a aparecer quando... vai começar a aparecer no sentido de que eu preciso de uma solução, né? Quando já não dá conta e aí vai para essa linha pastoral e o pastor precisa fazer uma orientação, né? E hoje a gente tem pastores, graças a Deus, muito abertos a esse assunto, né? Então, os pastores que hoje falam, olha, eu preciso que você se ajude buscando um atendimento psicológico, buscando um tratamento e indo ao psiquiatra, ou procurar um neurologista, ou procurar qualquer né, tipo de profissional que possa te ajudar nesse contexto. Porque se faz uma confusão muito grande, né? Então, as pessoas continuam ainda confundindo, e vão confundir muito ainda, o que é uma tristeza para uma angústia, né? Mas isso que você está sentindo, não sei, é uma opressão. E, na verdade, pode ser falta de vitamina D, Daniel. Né? Não, mas o diabo está usando minha saúde para... Era só tomar sol. Mas era só você investir no ferro. Você está anêmico. Então, assim, a gente também tem esse período onde as pessoas não buscam os cuidados básicos de saúde, né? E aí coloca na conta do espiritual ou do psicológico. Então, vamos começar daí. E aí a gente tem as pessoas que o pastor já identificou, ou um amigo, ou alguém já identificou que é psicológico, e essa pessoa ainda fica muito tempo até buscar. E aí, vou dar um exemplo, né? Na igreja em que eu fazia parte, eu construí um plantão psicológico, onde eu ficava ali 4, 5 horas atendendo pessoas que se inscreviam e iam. E aí teve um período que os membros da igreja, numa comunidade pequena, né? Então, quem da igreja já tinha ido, estava todo mundo já tinha passado. Quem tinha começado um tratamento já estava ali. E aí a gente começa a receber pessoas de igrejas de fora. Porque começam a saber que tinha uma psicóloga cristã ali que fazia e que era gratuito. E aí as pessoas começam a chegar de outras igrejas. E eu nunca vou me esquecer de um homem que eu atendi nesse plantão, que veio de uma igreja longe, porque falaram para ele, vai lá, que vai ter uma psicóloga cristã. Aí ele falou, eu vou porque tem então uma psicóloga cristã, que eu quero que seja cristã. Aí começa a contar a história dele, pensa assim, no irmão que faz tudo na igreja. Ele só não era pastor, mas ele era diácono, ele era do louvor, ele era do ministério de finanças, ele era tudo. E ele relatou diversos comportamentos perversos para mim. Diversos. Que por dentro eu falei, não acredito, que absurdo. Você entra naquela... mas eram comportamentos num nível espiritual, né? Se a gente for falar de pecado, é muito vergonhoso para ele. Para ele estar falando para mim, também estava doído. Porque ele não conseguia olhar na minha cara, mas ele contou tudo, porque eu era uma psicóloga cristã. Que se não fosse, ele não ia contar. Tanto que ele passou anos falando que falou para mim que jamais eu procurei ajuda, porque nunca encontrei alguém que fosse cristã e que confiassem para eu contar. E era a primeira vez que ele estava me vendo, era a primeira vez que ele estava vendo a psicóloga. E ele falou, eu tô aqui porque eu tô no limite, porque isso está me envergonhando, eu preciso de ajuda. Esse pecado me consome. E eu já não estou conseguindo mais ir para a igreja como antes. Fazer o que eu faço. Então, aquela situação para mim foi muito marcante. Porque, sabe quando você fica pensando, cara, ele faz tudo isso na igreja e é o pior dos pecadores. E mesmo assim, com grande temor. Então, existe uma dualidade muito grande, né? E aí eu vejo que o povo evangélico, ele dá valor a essa questão da psicóloga cristã, e que para nós, profissionais... Isso não... Né? O que facilita? Facilita se ele quiser falar assim, eu senti a presença do Espírito Santo, e aí eu vou saber um pouco mais, porque eu também já senti a presença do Espírito Santo. Mas para nós é indiferente, né? A gente trata comportamento, a gente estuda... né, o comportamento humano, a mente, enfim. E aí eu me lembro que
eu sou muito enfática, né? Como profissional, assim, eu não sou aquela que fica só ouvindo. Eu vou falando junto. E aí eu fiz algumas perguntas pra ele que ele ficou assustado. Ele falou assim, nossa, não esperava que você ia me perguntar isso. Eu falei, então, você não pode sair daqui como você entrou. Porque se você tá me falando, você precisa de ajuda. E eu preciso te ajudar. Realmente, você não pode continuar assim. Né? Você precisa de um tratamento. E ele aceitou passar por tratamento. Pra mim, foi o grande ganho da minha vida. Eu acho que o Denis vai lembrar dessa situação. Claro que não contei detalhes. Claro. Mas eu passei o dia cansada, assim. Eu fiquei... Sabe quando é um atendimento que acabou comigo. De tanta situação que ele foi contando, de tanta carga que ele precisava retirar das costas. Então, eu vejo que dentro da igreja, as pessoas, elas padecem de muitos sintomas que eles podem não ser curados, mas eles podem ser mais leves se for para um tratamento terapêutico especializado. E que muitas vezes elas buscam nos cultos, orando. Até porque se promoveu isso, né? O culto da libertação. Isso. Eu já ouvi chamada de esse cara cura depressão, cura ansiedade. Tem uma igreja que entrega papelzinho falando isso, curamos depressão, 3 dias. Meu Deus. E não é assim, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a depressão. O que é a depressão? A depressão, você tem uma modificação cerebral acontecendo. Não é comportamental, que assim, ai, sim, tô depressivo no outro dia. Não, hoje eu não tô mais depressivo. Não é assim. Existe uma mudança cerebral que ocorre, que faz com que a pessoa, por exemplo, sinta essa tristeza profunda, não saia da cama, né? Prefira um quarto escuro, não quer ficar na claridade, porque aquilo tomou o cérebro dela. Aconteceu uma situação, né? A depressão, ela não acontece por nada. Tem uma situação. Claro. Mas muitas pessoas não sabem dizer o que é de primeira, porque aquilo tá novo, né? Mas aí quando você vai investigando, tem uma situação. Então, não é uma coisinha que acontece, é algo muito sério que aconteceu e que vai desencadeando comportamentos, né? Então, por exemplo, a depressão para um cristão, talvez seja um dos assuntos mais difíceis de lidar. Bem delicado. Porque vai pensar que é opressão, que é diabólico, quando na verdade não. E aí eu também penso no trabalho que a gente precisa fazer com pastores, né, com lideranças, não só com pastores, mas com qualquer liderança de igreja, para quando receber essas pessoas, estar preparado para falar sobre isso também. E aí, como que tá, né? O que você sente? Por exemplo, Daniel, qual é a emoção que você mais tem dificuldade em lidar? Você saberia dizer? Não. Eu sei qual eu tenho mais dificuldade de lidar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a minha raiva. Eu sinto muita raiva. Porque eu tenho um temperamento mais colérico, né? Então é tudo... De uma coisinha assim, eu faço... Então, essa raiva, ela me consome por dentro. Eu fico quente por dentro. Eu tenho vontade, né, de fazer com as minhas mãos a justiça por algo que eu tenho a certeza de que está certo ou que está errado, enfim. Então, eu preciso me controlar o tempo todo. Preciso de uma regulação emocional ali, né? E quando a gente pergunta isso para um adulto, você fala, eu não sei te dizer agora. Mas você deveria saber, entendeu? Qual é que eu tenho mais dificuldade? Porque às vezes você tem eu tenho dificuldade em lidar com a minha tristeza. Tristeza, emoção. O que é uma emoção primária? São todas as emoções que fisiologicamente nós temos e não controlamos. Então, tristeza, alegria, raiva, medo, nojo. A gente não controla sentir tudo isso. E existem algumas que a gente tem mais dificuldade. Claro. Né? Então, ou aquela pessoa que é extremamente extrovertida e ela tá alegre o tempo todo. Não é possível. Ninguém feliz o dia inteiro. Não, porque não... Alegre assim, né? Porque não pode. Não tem como. E se for, existe um transtorno de personalidade acontecendo. Claro, não é impossível. Então, eu vejo que esses pequenos detalhes, né, sobre o nosso comportamento em relação à questão da fé, né, a questão da relação que a gente faz com o cristianismo, é que
algumas coisas se deturpam e por falta de conhecimento as pessoas não se tratam, não buscam ajuda. É muito fina essa linha, né? Porque do outro lado da moeda é o contrário. É um cara, eu falo várias coisas que não tem fundamento nenhum, né? Mas eu arrisco, porque eu acho que muita gente resolveria com um amigo. Isso. Então, assim, hoje, há, sei lá, quantos 1000 anos, uma negativa... Não 1000 anos, porque a psicologia é recente, né? Sim, é recente 19, no Brasil. né? Assim, no Brasil, ela se regulamenta enquanto profissão em 62. sim, não, mas ela começa no século XIX. Isso. Então, assim, ela é recente, perto das outras ciências. Então, muito recente. beleza. Mas, beleza, a gente sabe. Então, na Bíblia, por exemplo, Elias, um profeta. Se você fala um profeta, quem não sabe muito de Bíblia vai falar Elias, que é um dos nomes mais assim, pediu para morrer. Então, Judas, um homem que caminhou com Jesus, se matou. Paulo viveu profundas tristezas. Então, o Davi escreveu uma conversa com a alma. Então, os salmos são muito terapêuticos, porque está batido a minha alma. Então, Davi, ele era um poeta, geralmente poeta é mais sensível e consegue perceber mais essa coisa. Mas, então, por muitos anos se negou a possibilidade da doença da alma, que é, vamos dizer aqui, que é a psicologia, no sentido de entender que há doenças que são doenças do pensamento. Beleza. E agora, por outro lado, há uma supervalorização racional também, o que para nós é muito difícil. Porque há coisas que realmente, uma oração, um abraço, um beijo solucionava. E o cara fala, não, eu preciso muito da terapia. Eu falo assim, cara, é muito bom fazer, mas não é só porque tá rolando uma coisa meio messiânica, né? Eu falo pro Rafa, verdade. que o Rafa estuda psicologia, então aqui a gente gosta tanto que o Rafa até faz psicologia. Eu não fiz porque, assim, não sei se é a minha praia, mas eu gosto. Eu falo assim, beleza, é uma bênção, mas não vai te salvar. Não vai resolver todos os seus problemas. Vida, exatamente. Entendeu? Você precisa de outras esferas, a vida social, a vida espiritual, a vida física. Você falou uma coisa agora que é muito importante. Você acabou de falar assim, que um amigo resolveria, um abraço resolveria, uma conversa resolveria. Você está falando de vida em sociedade, que é o que a nossa sociedade hoje não faz. Vida em comunidade. Não tem. Já não tem mais. Então, se eu te perguntar, qual foi o último abraço demorado que você deu? É até constrangedor. Você dá um abraço. Aqui na igreja eu sempre fico assim, eu abraço meio de lado, assim, porque às vezes você abraça a pessoa, você fica constrangido. A gente não convive mais como antigamente conviviam, né? Da mesa, dos almoços, do culto em casa. E isso traz também para nós os números e os casos das pessoas que se sentem sós. Então, quantas vezes você já ouviu? Eu tenho muita gente ao redor e não tenho ninguém. Porque você não fala sobre afeto, você não tem afeto. Né? A gente hoje vive numa sociedade completamente individualizada, né? Onde é impossível não falar de capitalismo, mas o capitalismo toma conta de tudo, né? Então, quem tem mais, quem faz menos. Quem tem direito, tem uma coisa que eu até falei lá no Espelhar, as meninas que estiverem me ouvindo vão lembrar. Espelhar é o nosso encontro de mulheres. Isso, no encontro de mulheres. Eu falei, gente, quantas de vocês, quando alguém pergunta assim, e aí, Dani, beleza? A sua resposta não é beleza, tudo bem. Você fala, tô na correria. Tá uma correria, uma correria. Ser chique é não ter tempo. Isso. Então, existem hoje, no nosso vocabulário, né, dentro das manias atuais, você dizer que tá na correria. Você dizer que tá na correria mostra pra mim o quanto... Desequilibrado. É desequilibrado. Não, tem momentos e momentos. Tem momentos que realmente exigem mais, mas né? Mesmo assim, Daniel, o que é correria? Me dá a impressão de que você acordou correndo, preparou o café da manhã correndo, pegou seus filhos e foi correndo. Mas foi trabalhar correndo. Eu tenho essa sensação, que a gente está atrasado sempre. Então, mas a verdade é que a gente não se organiza dentro do tempo que nós temos para fazer aquilo que é nossa responsabilidade fazer. Sim. Eu me responsabilizei quando eu escolhi ter 3 filhos.
E agora eu preciso dar conta de chegar no compromisso com os 3 arrumados naquele horário. Mais ou menos isso. Aí eu vou me organizar. Para acontecer isso. Você tem que falar não, que é um mistério da nossa geração, a gente não sabe falar não. Não sabe falar não. O tempo todo as pessoas afundadas no trabalho, que é outra questão que eu queria te contar, que a gente tem hoje um número absurdo de pessoas com burnout. Sim. O burnout é uma doença ocupacional da mente, digamos assim. Então, tem um relatório internacional de estresse no trabalho que apontou que o Brasil é o 2º país no mundo em número de pessoas afastadas por burnout. Atrás de sabe qual país? Japão. Cara, eu ia falar Estados Unidos. A gente está atrás do Japão, que é a maior economia do mundo. E assim, o que é o burnout, né, nesse contexto? O burnout é exaustão por conta do trabalho. Então, se você for hoje ver as pessoas que estão... E os pastores, polícia militar. Pastores, polícia militar, bancários. Porque são cargos onde você tem grandes pressões e precisam lidar com pessoas o tempo todo. Né? Então, o burnout faz com que você não sinta mais prazer em fazer aquilo que você comumente faz, né? Traz tristeza profunda. Muitas vezes essas pessoas não conseguem nem acordar e fazer coisas básicas, como escovar o dente, tomar café e sair. Tem gente que não consegue nem sair, né? E eu já recebi muitos casos de burnout no consultório, mas principalmente de homens. E eu me lembro muito bem de um homem que ele era um alto executivo de uma multinacional, aqui de São Paulo, né? E ele olhava para mim e falava assim: você tem certeza? Tadinho. Ele duvidava de mim. Ele falou assim: isso não pode estar acontecendo comigo, porque o meu sonho era estar onde eu estou. Eu ouvi isso essa semana de alguém. Eu cheguei onde eu queria estar e tô mal. Isso. E ele falava assim para mim: eu ganho muito além daquilo que eu sonhei para minha vida. Eu não posso estar doente por causa disso. E eu falava: mas você tá. Então, assim, foram várias sessões onde eu precisei trabalhar com ele a aceitação da doença. E principalmente por ser psicológica. Porque ele falou assim: caramba, por que eu não tenho dor nas costas, então? Eu falei assim: porque sua dor está em outro lugar. E você trabalha mais. Isso, não está observando isso. Então, essa sobrecarga traz para nós esses dados. E você sabe muito bem da quantidade de pastores que também tiram a própria vida. Amigos. Né? Eu já convivi, infelizmente, com suicídio. Mas eu tenho muitos amigos doentes. Sim. Assim, muitos. Eu saio por aí, você sabe, meu estilo de vida comunitário, eu quase só sei falar disso. Mas uma das respostas que eu dou para as pessoas: por que eu nunca adoeci nesses termos? Claro que eu tenho minhas debilidades, mas a vida em comunidade, para mim, é uma... E aí eu faço uma pergunta para os meus amigos sempre. Falei: cara, qual é a sua relação com os seus líderes? Então, uma relação de medo, uma relação de... Os últimos a saberem deveriam ser os primeiros. Então, se acontecer um pepino comigo e a igreja descobrir, você com certeza vai saber que antes os meus amigos já sabiam. Então, eu vejo que os meus amigos não têm amigos. Não sabem falar de outra coisa se não for a igreja, não fazem absolutamente mais nada da vida, não se alegram com outras coisas. Com as conquistas dos outros também, pelo amor de Deus. Então, a igreja é um ambiente extremamente competitivo, extremamente de muita visibilidade. Então, o cara às vezes está falando para 15, mas ele é o centro dos 15. Então, ele adoece naquele lugar. Sim. Então, eu fico vendo isso também, cara, como a vida é solitária e a gente que é cristão e crê, até escrever um texto recentemente, a gente crê num Deus trino, né? A gente deveria ser o último tipo de gente a ser solitário, porque a raiz da nossa espiritualidade é a comunhão. Sim. Então, é claro que eu creio na psicologia, incentivo todo mundo, já pincelei várias vezes em estudar um pouco mais. Eu acho que eu não saberia separar muito bem as coisas, então vou ficar na minha por enquanto. Quem sabe um dia, mas o Rafa tá lá, e eu fico vendo assim, você tá aqui, a Cris, então a gente já tem excelentes psicólogos ao nosso redor, eu tô aqui como amigo e etc. Então, na cadeira da psicologia, eu ocupo a cadeira do amigo. Sim. Então, cara, eu não sou clínico, eu não sei o que você está lidando, como eu te falei agora há pouco.
de um amigo que veio conversar comigo. Eu falei, você precisa de alguém além de mim. Uhum. Então eu vou estar aqui nessa cadeira de amigo, mas eu, como um amigo, não posso tratar isso com você. Sim. Mas eu acho que aí, essa cadeira, quando ele colocar o psicólogo, o terapeuta na cadeira dele, aí eu vejo que a vida do cara começa a dar passos largos. Uhum. Ele já tem um amigo, ele já tem uma comunidade, ele já Sim. tem família, e agora ele completa. Agora não. O povo da nossa geração aqui de São Paulo, do grande centro, está aqui sem família, sem comunidade, É. trabalhando 15 horas por dia, vivendo uma loucura, e coloca o psicólogo no centro do universo, como se fosse o Messias. É isso que você falou, não desmama nunca. Se o cara não fizer terapia, ele começa. Ai, tá chegando o quinto. Por que não? Porque tem terapia. É quase uma droga pro cara. Eu fico um pouco com medo. Então, assim, eu tô aqui eu tô sempre dos dois lados aqui, calma, assim também. Mas do nosso lado aqui, bons psicólogos Vão trabalhar isso. trabalham isso de forma a dizer para esse paciente que ele precisa ter autonomia. Eu não sou Deus, né? Bons psicólogos trabalham a autonomia do paciente. A gente não precisa ter essa relação de dependência. Sim. Não pode ter. Sim. Né? E aí, bons psicólogos também vão sugerir que pessoas, né, que fazem terapia e que são pessoas que têm condições, né? Existem pessoas que têm uma patologia, mas quem não tem patologia, a gente precisa sugerir que essas pessoas façam equilíbrio das áreas da sua vida, né? Então, é biológica, psicológica, é social, é cultural e é espiritual. Eu sempre falo isso. O que é espiritual na sua vida e como é que você tem cuidado disso? Veja bem, em nenhum momento eu falo, você precisa procurar uma igreja para... O cara vai encontrar a espiritualidade dele, né? Seja qual for. Né? Por isso que eu falo dessa coisa tem toda a questão da laicidade dentro da profissão, eu prezo muito pela questão ética, mas eu sempre falo disso. Tem psicólogo que não toca muito, mas bons psicólogos precisam citar a questão da espiritualidade. Claro. Né? E aí as pessoas começam a se abrir, porque às vezes isso não é pauta da terapia. Aí fala assim, nossa, você falou isso, faz tanto tempo que eu não rezo. Faz tanto tempo que eu não vou numa igreja, né? Faz tanto tempo que eu não busco meus chakras. Aí a pessoa se dá conta de que isso não tá aqui junto comigo, né? Porque de repente isso pode fazer com que a pessoa não se sinta tão só, né? Tão vazia, tão triste. E aí a gente vai construindo todas essas questões que às vezes na vida as pessoas esquecem, né? Mas para quem está dentro da igreja, né? Quem é o contrário, assim, está dentro da igreja e precisa buscar, eu vejo que é mais difícil, né? Porque acha que Deus e a igreja dará conta, mas não, né? Então a gente tá falando agora sobre a forma que a gente tem convivido em sociedade e que muitas vezes tem sido adoecedora. Sim. Né? Porque também a nossa sociedade hoje, a forma de convivência que a gente tem é com rede social. Sim. E na rede social, o que você faz o tempo todo? Você só se compara. Você avalia, né? Você avalia. Então, nossa, a vida desse aqui, caramba, tá viajando de novo. Nossa, eu não viajei nada esse ano. E tá viajando, nossa, fui no restaurante de novo. O tempo todo. Né? As pessoas adoecem nesse nessa lance relação. da igreja também, o quanto isso é triste a nível de Brasil. Nós não somos perfeitos, mas graças a Deus eu considero a gente uma comunidade saudável. Mas eu ando por aí que é justamente a igreja que é o problema do cara. Que é o pior do universo, porque ele colocou toda a energia da vida dele naquele lugar, e é justamente aquele lugar ou aquela pessoa, aquele líder que é o grande mal da vida dele, e ele não consegue perceber isso. Você tem que, você não, né? Como psicóloga não, mas talvez como uma amiga, dizer para ele, cara, também não é a igreja que vai te salvar, não é a pessoa, você tem que estar também num ambiente saudável. Essa coisa, às vezes o cara frequenta o culto de domingo e ele é um frequentador constante, ele serve, como pode ser tido o exemplo que você deu, mas mesmo assim ele não gerou pessoas para além daquilo. Ele senta, ele louva, mas tudo muito numa busca
muito individual, ele não comunga com ninguém, ele não partilha com ninguém. Você tá falando agora aqui, né? Sim, ele não comunga, ele não participa com ninguém, aquela busca para Sim. ele Sim. e não tem autoconhecimento suficiente. Que eu acho que é um grande problema, e é quando você fala que as pessoas estão venerando a psicologia, né? Porque se fala de a psicologia fala de autoconhecimento. E a gente tá falando aqui da pessoa que tá buscando, mas às vezes ela não sabe o que ela quer. Uhum. Ou não sabe onde ela quer chegar, né? E, na verdade, como cristão, a gente só deveria saber Sim. onde quer chegar. Pressupõe, Uma né? coisa assim. Mas o autoconhecimento, ele é importante por isso. Acho que a nossa geração, ela também carece disso. Uhum. O que é o autoconhecimento? Preciso conhecer minimamente quem sou eu, de acordo com os meus gostos, meu temperamento, a minha forma de reação para determinadas situações. É que não dá tempo, né? Ambientes onde eu quero estar, onde eu não quero estar. Hoje em dia é uma pergunta difícil, quem sou eu? É. Sim, não, hoje não, isso é desde Platão. Sempre, mas né? assim, é muito difícil, o Cabo, mas mais difícil talvez para a nossa geração, porque essa anestesia das redes sociais, várias vezes eu me pego assim, vou sair desse negócio. Aí eu falo, mas é a forma como o meu mundo existe, se eu sair, enfim, eu estou meditando sobre isso. Mas por outro lado, a gente não tem tempo de pensar. A rede social faz isso com a gente. O único tempo que a gente deveria falar assim, cara, como foi meu dia hoje? Ou o que eu vou fazer amanhã? Então, a maioria das pessoas dormem e acordam na rede social. Então, a última coisa e a primeira coisa. Então, ela já dormiu na demanda de alguém e acordou na demanda de outro alguém. E aí, quando que ela vai perceber o que ela gosta, o que ela não gosta? Eu falei para esse amigo, recentemente, para vários amigos, mas falei para um específico. Falei, cara, o que você gosta de fazer? A minha pergunta foi para ele, qual é o seu hobby? Não é possível, você não gosta de pescar, Não gosta de fazer nada? Você não gosta de jogar boliche, jogar futebol, jogar tênis, agora beach tênis que tá na moda. Você não gosta de fazer nada, cara. De ver filme, tem gente que não, tipo, não gosta. Como assim, cara? Não é possível, tem um monte de coisa que eu gosto de fazer, às vezes não tô tendo, tempo, não tô né? fazendo. Eu tô errado também, que poderia administrar melhor. Mas tem gente que tá tão longe desse, como você colocou, do autoconhecimento, que ela já não sabe mais qual é a comida que ela prefere. Isso. Qual é o país que ela gostaria de viajar. Amanhã, chegou na calçada, aquelas loucuras de programa de TV, você se depara com alguém e fala assim, você vai agora, mas você não tem tempo para nada, porque esse lugar do mundo você quer ir com tudo pago. As pessoas não sabem. No máximo que ela vai pegar, eu vi uma blogueira que foi... Então ela vai colocar sempre o restaurante que alguém postou, ou a viagem que aquele outro alguém fez, mas ela não tem a sua pessoalidade, nunca está em voga. E eu acho que a psicologia está fazendo esse serviço positivo para nós, para trazer pelo menos um pouco de sensibilidade, pessoas mais seguras. Isso mesmo. Sim, eu tenho várias pessoas mais inseguranças. autônomas. Mas tem gente que fala assim, por que você não faz aquilo? Eu falo assim, não quero, eu não preciso. Aí, pessoas seguras hoje são arrogantes. Isso. Então, assim, eu beiro a arrogância, então eu tenho que ser mais suave, a Carol sempre fala comigo, mas muitas vezes é só porque eu não quero, tipo, você acha legal? Eu não acho, então tá tudo certo, faz parte, mas hoje, aí entre outra esfera, né, eu não posso discordar de você, porque senão você não vai ser mais meu amigo, as relações são de plástico, são de vidro, né, é tudo muito difícil, então ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, e dá um conselho, eu queria que você terminasse. A gente tem um quadro aqui, que eu estou tentando ficar nesse período de 1 hora. Eu gosto, eu queria ser que nem os caras do Flow, cara, 5 horas, mas ninguém ia assistir. Então, as pessoas não têm atenção concentrada. Nunca. O cara, tem um amigo meu que falou assim, tô terminando aquele episódio. Eu falei, o 10. Eu falei, nossa, não, 27. O cara terminando. Mas eu sempre tenho um quadro aqui, não sei se você já viu, que é o 2 minutos pro mundo, que é aquela ideia de que um dia eu tava lá em casa, você sabe que minha mente tem sérios problemas, né? E aí cara, você pensou se o mundo inteiro... Eu fiquei pensando nessa coisa, assim. Se eu tivesse uma mensagem, mas também
como o mundo inteiro vai me ouvir, Deus também, né? Só essa bolacha toda. Deus ia falar, mas você só tem 2 minutos também. O que você ia falar, né? Eu vou fazer esse quadro. Então é o único quadro que a gente tem aqui, é o de 2 minutos para o mundo. Que é aquela ideia, se o mundo inteiro parasse para eu te ouvir, qual é a mensagem de tudo ou algo da sua vida que você gostaria de colocar? E aí hoje a gente só tem uma câmera, né? Geralmente tem mais. E só explicando enquanto você pensa, a gente quis gravar aqui por 2 motivos. Primeiro, que a gente está em transição e a gente está na construção aqui. Quem não sabe, esse é o salão aqui que a gente reúne a nossa igreja. Tem mais coisas para lá. E aqui também vai ser o nosso estúdio, mas a gente está nesse processo de reforma. E aí até conversei com você, falei, vou alugar um estúdio. Eu falei, não, vou fazer melhor. Eu vou construir fazer um negócio num lugar feio, entre as cadeiras e foi cenário. Eu falei pro Felipe, não põe a mão em nada. Abre a porta, tem que ser exatamente do jeito que é. Porque às vezes a gente tem que mostrar também Sim. os processos da vida e nada nasce pronto, nada nasce do nada. Eu queria que as pessoas tivessem uma ideia de que a feiura às vezes faz parte da vida. E nem sempre a estética é o mais não importante. É o que a gente está falando aqui. Então o que a gente está falando aqui cabe em qualquer lugar. Então eu queria forçar as pessoas a enfrentar um programa num ambiente, de certa forma, menos bonito, menos estético, mas para que as pessoas pudessem olhar para dentro de si um pouco. E não ter tanta vergonha de mostrar as cadeiras fora do lugar, um banquinho cheio de amassado, um som que talvez não seja o melhor, uma câmera que talvez não seja o melhor. Então foi de propósito a gente conversar sobre esse tema, nesse ambiente, e a gente termina com suas sábias palavras, né? Porque você falaria melhor do que eu. Isso é muito difícil. A moto passa, então assim, faz bagunça, faz barulho, mas é o de 2 minutos para o mundo. E antes disso, vou agradecendo aqui todo mundo que faz esse projeto acontecer. A gente lançou recentemente um grupo que é para conversar mesmo. Às vezes as pessoas querem participar, eu não dou conta de fazer coisa online. Isso aqui para mim é um desafio do tamanho do mundo. Mas como tem você, tem os amigos, então aí para mim eu enfrento. Mas eu quero mais do que isso, no sentido de, cara, se você, menino, tem acompanhado a gente, quer conhecer a gente de perto, quer fazer parte de uma relação, então a gente criou esse grupo para isso. Então mando lá no grupo, as pessoas fizeram perguntas, eu tentei, sem fazer exatamente, mas eu tentei valorizar as perguntas que me mandaram. Então, se você quer fazer parte desse grupo que anda com a gente, vem, a pergunta aqui, a gente te manda esse link, vamos junto. Agradecer o Felipe, hoje está ajudando a gente com câmera, som, a esposa dele que está aqui, tadinha, deve ter nota, o que eu estou fazendo aqui até agora, mas um calor do cão aqui, sofrendo, e você que está aqui até agora, ouvindo a gente, que Deus possa conduzir sua história. Então, com vocês, senhoras e senhores, 2 minutos para o mundo com ela, Camila. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, né? Nós fomos criados para conviver, para viver em sociedade. Então, se a gente for pensar a partir deste princípio, o meu convite é que você comece a olhar ao redor e, com carinho, observar as pessoas que fazem parte da sua história, das suas relações, e caminhar com elas de forma a construir boas relações, boas histórias, boas memórias, porque com certeza eu posso afirmar para você que certamente sua saúde mental pode ter muito mais resultados positivos se você se sentir adoecido por alguma questão emocional aí. Mas assim como nós temos boas relações, nós também temos as relações tóxicas, né? E ter autoconhecimento suficiente faz com que a gente consiga observar quais são esses tipos de relações e ambientes que também a gente não deve conviver. Então, meu convite é para que você se olhe com mais carinho, com mais intensidade, desde o seu último fio de cabelo até a última unha do dedão do pé, para que você consiga, de alguma forma, sentir de verdade, observando o seu corpo, a sua mente, o seu coração, trazendo mais saúde para você, tanto física quanto emocional. E se você não conseguir fazer esse exercício de forma mais prática, para que você busque ajuda especializada de um profissional. Acho que será uma boa experiência e com certeza você terá bons frutos disso. Então, esta é a minha provocação para você hoje e
para você também, de repente, levar precisando. É isso aí. Obrigada, Dani. Obrigado, cara. Obrigado aí todo mundo. Se ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta, comente, manda para seus amigos, essencialmente aqueles que estão precisando ouvir algo semelhante a tudo isso, tá bom? Sejamos uma bênção. Até segunda que vem, se Deus permitir. Um abraço a todos. Tchau, tchau.